Bom dia, nono ano. Espero que vocês tenham passado bem esse período de férias. A gente vai dar continuidade aos estudos através das videoaulas, ok? E nesse primeiro reencontro nosso, eu vou abordar as páginas 270 até a página 279. Tudo bem? Bom, a gente, como vocês estão observando, iremos falar do continente europeu com um olhar nos povos e nações, ok? Bom, o continente europeu, como vocês já sabem, é conhecido, né, como continente, o Velho Mundo, é conhecido como o Velho Mundo por conta de inúmeros eventos que ocorreram ao longo da história, principalmente o período das grandes navegações em que a Europa expande o seu conhecimento para várias partes do mundo sendo desta forma, né, todo o nosso conhecimento tem um olhar da Europa, tá? O nosso conhecimento é um olhar eurocêntrico, ok? Bom, iniciando aí de fato, né, e repetindo algumas informações que eu já passei para vocês, entre os continentes do planeta, a Europa é aquele que apresenta as melhores condições de vida, tanto pelos salários com maior poder de compra para a massa trabalhadora, como também pelos serviços oferecidos, principalmente, pessoal, na área da educação e saúde, o que colabora com elevados IDHs. Então, quando a gente pega lá o Índice de Desenvolvimento Humano, no continente europeu, é onde se concentra os melhores índices de todo o planeta. Okay? Essas condições de bem-estar social tornaram-se política dos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver esse processo e como que a Europa se organizou, como ela passou por esse período, tá bom? Então, a partir de 1930, a Alemanha, Itália e Japão realizam um acordo militar, ok? Então, esses três países, em 1930, realizam um acordo militar e o exército alemão avança sobre alguns países da Europa e conquista esses territórios, ok? Existe uma contraofensiva dos países europeus a essa tentativa alemã, porém essas tentativas não surtiram efeito, ok? Porque neste período, pessoal, tanto Estados Unidos como a União Soviética, elas estão a parte desse processo de guerra, que até então não era uma guerra mundial, era uma guerra travada ali apenas na Europa, ok? Além da participação japonesa. Bom, esse cenário muda a partir do momento que os japoneses realizam um ataque sobre uma base militar americana. Quando os Estados Unidos sofrem esse ataque,
eles resolvem, de fato, entrar nessa guerra e, juntamente com a União Soviética, eles avançam sobre o exército alemão, mas esse período aí, que desde 1939, que foi até 1945, resultou numa Europa, como vocês podem ver aí nas imagens, de grande destruição. Então, estradas, aeroportos, toda a infraestrutura que existia no continente europeu foi por água abaixo. Sem falar, pessoal, no alto índice de pessoas mortas por conta dessa, dessa guerra, ok? Bom, em 1945, como eu já falei para vocês, Estados Unidos, União Soviética, mais países que se opunham ao regime político alemão vencem, ok? O exército alemão e, como penalização, o continente, desculpa, a Alemanha sofre uma intervenção desses países, ok? Essa intervenção, pessoal, é interessante o seguinte: Estados Unidos e União Soviética tinham conceitos de gerir o Estado totalmente oposto um do outro. Quando eles resolvem intervir no território alemão, eles realizam um acordo, ok? Parte da Alemanha vai ser chamada Alemanha Ocidental e a outra parte, Alemanha Oriental. Então, nesse mapa aqui, vocês estão vendo essa divisão. Importante salientar que essa não foi a única divisão que a Alemanha sofreu, ok? Então, antes de chegar a essa configuração, a Alemanha foi dividida aí em 4 partes, tá? Bom, a Alemanha então ela é dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, conforme vocês podem observar aqui na legenda, ok? Essa intervenção que ocorreu em território alemão, pessoal, ela foi realizada pela ONU, ok? A ONU ela não existia, ela foi fundada pelos países da aliança aí dos Estados Unidos e Europa, com qual objetivo? De manter a paz mundial. Esse é o lema da ONU até os dias atuais, tá? Manter a paz mundial. Bom, então eles acreditavam que, impondo essa intervenção no território alemão, eles conseguiriam passar por um período maior de paz e sem conflitos, tá? Bom, atentem ao que eu falei há pouco tempo, que com o lado oriental e o lado ocidental da Alemanha, eu abro aí a janela para a gente falar sobre a Guerra Fria, ok? Antes da deflagração de fato da Guerra Fria, né,
Guerra essa que não houve conflito armado, a Europa apresenta essa configuração que eu estou mostrando aí para vocês. O verde, países capitalistas, então, consequentemente, ligado aos Estados Unidos. E esse em rosa, países socialistas ligados à União Soviética. Ok? Então, até este momento, essas duas ideologias conviviam no mundo, mas era evidente que essas duas ideologias, em algum momento, elas iriam entrar em conflito. Então, o que ocorre? A Europa passa por um período de reconstrução, ok? Tanto do lado socialista como no lado capitalista. Porém, por conta dos investimentos, os altos investimentos que a União Soviética praticava nas áreas militar e social, esse regime socialista ele entra em colapso. Por outro lado, na Europa capitalista, por conta do acúmulo de riquezas, esses países como Polônia, Hungria, percebem que do outro lado há maior evolução e uma melhor saída da crise pós-guerra. O regime socialista, por sua vez, ele não consegue rivalizar de fato, oferecer essas mesmas condições como era oferecida no regime capitalista. Então, esse regime socialista, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido e o que ocorre? Se a União Soviética não tinha mais condições de manter esses países sob o seu poderio, esses países da Europa vão se revoltando, né, entre aspas, aí, contra o exército russo e vão criando suas independências, né? Então, repetindo aqui, né? Com o Pacto de Paz, o continente europeu é dividido em capitalistas, como falei para vocês, Estados Unidos, e socialista, União Soviética. Por conta dos investimentos na área militar e social, a União Soviética entra em colapso e países europeus separam desse regime e declaram independência do que é a Rússia atualmente. Ok? Bom, pessoal, a gente finaliza a nossa aula hoje, tá? Abordando as páginas 270 até 279. É importante que vocês leiam os textos na íntegra, ok? Isso aqui é um resumo dessas páginas e eu peço para que seja feito todos os exercícios que tem nesse intervalo de páginas, ok? Mais para frente eu vou solicitar essas atividades. Então, façam agora para que não acumule muito. Tudo bem? Espero que vocês possam ficar em casa e vamos torcer aí para que esse período aí de quarentena acabe o mais rápido possível, ok? Grande abraço a todos, até a próxima.